Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela vida do nosso pastor, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela disposição dele, Senhor Deus, pela vida, pela força dele em nos ensinar, em compartilhar, em te ouvir e compartilhar conosco aquilo que ele tem aprendido de ti. Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Mais um domingo na presença do Senhor. E como é bom estarmos aqui para nos alimentar da palavra de Deus. Jesus disse para o diabo no deserto que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nos alimentamos de pão e de palavra. O pão alimenta o físico, a palavra alimenta a alma e o espírito. É claro que talvez você come mais no físico do que no espírito, né? Talvez você come aqui umas 4 vezes por dia. Café da manhã, café da tarde, almoço e janta. Alguns aqui comem 6 a 7 vezes por dia. O Yelton deve ser umas 8 vezes por dia, né, Bruno? Já anda com a mochila, né? E a palavra de Deus, pelo menos uma vez por dia, você deve se alimentar dela, lendo um capítulo ou mais da palavra de Deus. Se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Eu tirei várias vezes para ler 4 capítulos por dia. Então, se você começar em janeiro, você termina em outubro. Você lê toda a palavra de Deus. Se você ficar de 40 a 44 horas lendo a Bíblia, você lê a Bíblia inteira em 40 a 44 horas de uma vez só, lendo. Então, se você quiser encarar uma empreitada, podemos até, vou jogar essa bucha na mão do Tu, né? Podemos lançar um propósito, né? Ler a Bíblia numa pancada só. Você lê numa pancada só. Já jejua 2 dias de jejum e 2 dias lendo a Bíblia sem parar, uma maratona. Cada um escolhe uma cadeira aqui e começa aí 44 horas de leitura bíblica, né? Poderoso, né, gente? Bênção, né? Mas quem quer esmiuçar os textos bíblicos já não é assim, né? Quando você quer esmiuçar o texto bíblico, você precisa parar, ler devagar, pensar, raciocinar, degustar, né? Planear, mentalizar. Aí sim que você vai puxando uma compreensão da palavra. Amados, você que trouxe sua Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 19. Eu quero trabalhar esse texto com vocês hoje à noite. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre a vocação de Eliseu. São 2 textos que eu vou ler. Eu vou ler 1 Reis 19, do 19 em diante. Nós vamos trabalhar a leitura do 19. E aí depois nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 2. Mas primeiro nós vamos parar e levar uma parte da ministração somente em 1 Reis 19. 1 Reis 19, 19. Tivemos aqui uma manhã especial de batismo nas águas. 11 pessoas desceram as águas. Foi uma bênção aqui, a igreja quase cheia, né? Muito bom. Por isso deu uma esvaziada agora à noite, né? Muitos vieram na parte da manhã. Também a gente sabe que a chuva dificulta um pouco a vinda também de mais pessoas. 1 Reis 19, 19. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico na minha tradução. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém. Somente até aí, por enquanto. Depois a gente abre em outro texto. Se quiser segurar a Bíblia aberta, acho que é importante para a sua didática.
quero falar um pouquinho sobre compreendendo o chamado, ou compreenda o chamado. Nós sabemos que quando você estuda bem o Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas recebia o Espírito Santo neles. Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Somente esses 3 grupos de pessoas recebiam o Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. E essas 3 classes de pessoas eram usadas para guiar uma nação inteira para adorar ao Senhor. Então eles recebiam o poder de Deus, e com o poder de Deus eles tinham a incumbência de conduzir o povo em adoração, para que os propósitos e planos do Senhor fossem desenvolvidos nesse período. Agora, Novo Testamento não são mais somente essas 3 classes de reis, sacerdotes e profetas que recebem o Espírito Santo. Hoje, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo pode receber o Espírito Santo. Quem não crê em Jesus Cristo pode ser tocado pelo Espírito para ser conduzido ao arrependimento, e depois de uma vez tendo o arrependimento, ela recebe morando dentro dela o Espírito Santo, se ela crer em Jesus Cristo. Então, quando a pessoa recebe Cristo e recebe o Espírito Santo, automaticamente ela já é uma selecionada pelo Senhor para desenvolver um plano e um propósito específico na terra. Eu quero aqui usar a pessoa de Eliseu, que é uma figura pedagógica de aplicação para a nossa vida. Hoje, Eliseu, tipificadamente, naquilo que a teologia chama de antítipo. O que é antítipo? Antítipo é pegar as figuras do Antigo Testamento e fazer uma transição para o novo, aonde Cristo encaixa e aonde eu encaixo nisso. Então nós vamos aqui usar a figura pedagógica, biográfica de Eliseu e fazer aplicações na nossa vida, que é uma realidade. Nesse período, Elias foi um dos maiores profetas de Israel no sentido do seu poder e autoridade. Ele é apelidado de profeta do fogo. Você lembra que no desafio que ele fez aos 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Astarote, ele vai desafiar os profetas, e depois que ele conserta o altar, ele ora uma oração de 10 a 15 segundos, e o céu abre, fogo de Deus cai do céu, onde consome as pedras, consome a lenha, consome o holocausto, lambe a água do rego, né? E Deus glorifica o seu nome, e Elias dá uma ordem para os soldados, para que levasse os 850 profetas de Baal junto ao rio Quizon, e lá mataram todos eles. Ou seja, Elias tenta restaurar a adoração ao Deus verdadeiro diante de Israel. Porém, Jezabel, aquela mulher de Acabe, que era a rainha dos Sidônios, uma piriguete que levava o povo a transgredir as leis de Deus, ela então manda um recado para Elias: hoje mesmo, antes que o sol se ponha, eu vou separar a tua cabeça do teu corpo, ou seja, você vai ser decapitado. Elias recebe essa notícia, ele se entristece, e a Bíblia diz que ele se esconde na caverna, e lá ele fica deprimidamente ali, esperando algo sobre o seu futuro. Deus aparece para ele numa brisa suave e vai falar com Elias. O anjo vai lhe dar um prato de comida, ele vai comer, vai dormir, e Deus vai dar outros planos para Elias. Quando entramos no capítulo 19, depois de todo esse desafio, Elias agora vai escolher uma pessoa para andar com ele. Elias agora vai selecionar uma pessoa para caminhar com ele, para que pudesse receber a transição do seu chamado, a transição do seu ministério. E então Elias vai às terras de um homem chamado Safate. Safate é um homem poderoso financeiramente, é um homem dono de fazenda. E Elias vai, inspirado pelo Espírito Santo, escolher um dos filhos de Safate, cujo nome é Eliseu. Quando Elias chega nas terras de Safate, a Bíblia diz que existia 12 juntas de bois que estavam arando a terra. Antigamente não tinha trator, não tinha Massey Ferguson, não tinha todos esses aparatos, né? Então se usava os bois para arar a terra. Talvez alguns de vocês já experimentaram e sabem o que é isso. Colocava-se uma canga sobre o boi, que era um pedaço de madeira,
e aquilo amarrado num quinhão, tipo de um quinhão, aquilo ia fofando a terra para que pudesse plantar as sementes, e assim dava andamento à lavoura da época, à agricultura da época. Então colocava sobre o boi uma canga, ou colocava sobre ele um tipo de braço de charrete, aonde aquilo se conduzia, né, diante do boi. Eu estou tentando achar um outro nome que Jesus disse lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso, canga ou jugo era colocado nas costas do boi. Para o boi aquilo era leve, para o boi aquilo era tranquilo. Você conduzir um jugo ou uma canga é difícil, mas o boi não. O boi vai andando naquela lentidão dele, e a terra vai sendo cavocada, afofada pela força e pelo poder do boi. A Bíblia vai dizer que Eliseu está conduzindo a 12ª junta de boi. Eram 12 juntas de boi, cada junta tinha 2 bois, então eram 24 bois, 12 juntas de bois, e uma atrás da outra, andavam enfileirado, uma ia primeiro, outra segundo, terceiro, quarto, num sentido diagonal, eles iam conduzindo, e um boi ia ao lado do outro, né, um pouco para trás, e aquilo dava direção para o boi. A Bíblia diz que Eliseu estava com a 12ª, ou seja, a última, a número 12. Elias agora vai entrar dentro dessa lavoura, ele vai entrar nessas pastagens, e quando ele chega diante de Eliseu, a Bíblia diz no versículo 19, lá no final, que Elias pega a sua capa e joga sobre as costas de Eliseu, e ele sai, deixa a capa com Eliseu, e ele sai andando. A primeira coisa que eu aprendo sobre um chamamento: o que aquela capa quer dizer? Aquela capa, Elias estava identificando Eliseu como um homem escolhido, como um homem selecionado. Era a capa de um escolhido. A Bíblia fala de várias capas, e cada capa tem uma identificação. A capa de José do Egito era uma capa que identificava que ele era o mais amado dos irmãos. A capa de Bartimeu, Marcos 10, 42 em diante, 46 em diante, era a capa de identificação que ele tinha uma deficiência física, né? A capa de Acã revelava a capa do pecado, lá em Josué capítulo 6, depois da vitória, né, junto às muralhas de Jericó. Então as capas têm simbologia, as capas transferiam alguma coisa. Quando Elias se aproxima de Eliseu, joga a capa sobre ele. Essa capa, Eliseu entende, ele pega o feedback, ele pega o código, ele sabe que Deus está selecionando ele, ele sabe que Deus está chamando ele, ele sabe que ele está se tornando um escolhido de Deus. Então a primeira lição do texto que eu aprendo sobre compreender o meu chamado, eu devo entender e compreender que eu, você, cada um de nós somos escolhidos por Deus para uma tarefa, para uma função, para um desempenho, para uma obra específica da parte de Deus aqui nessa terra. Então você já aprende e compreende que a tua vida não é um acidente de percurso. Você não nasceu ou não existe por acaso. Deus te selecionou, Deus te escolheu, Deus apontou o dedo para você, foi lá no mundo, enfiou a mão no barro, puxou você para fora e transformou o barro nesse belo vaso que você é hoje. Então, sobre o chamado de Deus, a primeira coisa que eu preciso compreender para desenvolver a minha vida cristã é que eu sou um escolhido de Deus. Você pode dizer isso sobre você? Diga: eu sou um escolhido de Deus. Bata a mão no peito e diga: eu sou um escolhido de Deus. E olhe para a pessoa que está do lado e diga isso para ela: você é um escolhido ou uma escolhida de Deus. Meu irmão, que privilégio é isso! Você está de repente tocando a sua vida no seu cotidiano do dia a dia, e de repente alguma coisa acontece de uma forma inesperada, e você vê a capa do céu caindo sobre você, a capa de Deus caindo sobre você. Eu me lembro, quando eu estava lá no mundo, eu não tinha expectativa de ser crente. Eu não estava lá no mundo dizendo: cansei de balada, de orgias da vida, cansei dessa vida, né, de beber cerveja, tomar cachaça, noitada, agora eu vou ser crente. Não era a minha expectativa ser isso. Eu tinha outras coisas, outros sonhos, outros objetivos. E meus objetivos talvez eram pequenos, toscos, né? Talvez o objetivo de ter uma motinha, comprar um carrinho, namorar uma bela moça, alguma coisa desse tipo. E a vida é assim, porque a expectativa de quem está no mundo é uma expectativa terrena, pequena e limitada.
Mas o Senhor foi lá no mundo, enfiou a mão no mundo, naquele bolo de barro, de um monte de gente que não era nada, que sou eu e você, e Ele nos puxou para fora, sujando as suas mãos, tendo a capacidade de sujar as suas mãos, rolando e tocando em você, e puxou você para fora. Pastor, por que Deus fez isso comigo? Porque você é um escolhido dEle, você é um chamado dEle, você é um selecionado dEle. Só nessa primeira resposta desse tópico, você já poderia louvar e adorar a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. Você é escolhido dEle, aleluia, glória a Deus. Somos escolhidos, somos selecionados. Ninguém batiza nas águas à toa, ninguém vem numa igreja só por vir, ninguém busca a Deus por buscar. Não, se isso que está acontecendo com você, é porque Deus selecionou você para uma poderosa obra de revelação no reino. Louvado seja a Deus. Então a primeira lição do texto que eu aprendo, ou que eu devo compreender, é que eu e você, cada um de nós, somos escolhidos por Deus. Então se alegre hoje à noite, porque você é escolhido por Deus. E o fato de ser escolhido deve eliminar do seu coração todo e qualquer tipo de complexo de inferioridade, todo e qualquer tipo de complexo da síndrome da hieninha do desenho do manda-chuva, ó céus, ó vida, ó azar, toda a síndrome do patinho feio, toda a síndrome do ranzinza dos 7 anões, desenhos da minha época. Então você deve sempre eliminar de você qualquer tipo de discernimento, desse tipo de discernimento negativo sobre a sua vida. Houve uma vez que Deus escolheu um homem chamado Jeremias. Jeremias capítulo 1 versículo 4 vai dizer: a mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei profeta das nações. Quando Deus revela o plano que Ele tem com Jeremias, Jeremias revela a miserabilidade dele numa ideia de pequena, baixa autoestima. Ele vai dizer: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. No versículo 5 e 6, Deus repreende Jeremias dizendo: não digas, não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar, você vai, e o que manda você falar, você vai falar. Deus está repreendendo Jeremias para parar de se auto-menosprezar, para parar de se sentir pequeno, para parar de se sentir menosprezado. Por quê? Porque ele é escolhido por Deus, e Deus sabe, quem Ele escolhe pode até no começo ser pequeno, mas a obra dele é grande. Então se Deus te escolheu e você tem complexos dentro de si, eu quero que você repreenda esses complexos, esse espírito de miserabilidade, esse espírito de pecaminosidade, esse espírito de baixa autoestima, e abrace e aceite o que Deus tem para a tua vida, porque você é escolhido dele. Louvado seja Deus. Eu sou um escolhido, você é um escolhido. Igreja Batista Lugar de Esperança, nós somos escolhidos dessa cidade para uma poderosa obra que Ele tem para realizar na vida de cada um de nós. Depois desse feito, Eliseu agora, com a capa, versículo 20, vai dizer: então deixou os bois e correu após Elias. Ou seja, ele abandonou os bois. Aquelas 12 juntas não podia parar os bois, era algo sério. Se ele atrasa o boi dele podia titubear e não saber ter a direção correta, perder o alinhamento dos outros bois. Então ele poderia terminar a sua rua que ele estava fazendo, para que pudesse ali estacionar os bois, depois conversar com Elias. Mas não, a Bíblia diz que ele então deixou estes bois, ele parou a sua junta, que só ele conduzia, e correu atrás de Elias, porque Elias joga a capa sobre ele e sai andando, e vai embora, como que ele diz: se vira, já te escolhi, agora você tem que ver o que você vai fazer com isso. E aí o texto vai dizer que ele saiu correndo atrás de Elias. Então deixou esses bois, correu após Elias, e ele vai falar: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Você sabe o que eu fiz com você, você sabe que eu escolhi você, você sabe que eu selecionei você, então vai e volta. Mas eu quero destacar a parte A do versículo 20, que ele correu. Por que uma pessoa corre? Porque ela está com pressa. Segunda resposta: porque ela é rápida.
Segunda coisa que você precisa aprender sobre o seu chamado: você precisa ser rápido em responder a Deus. Rápido. Deus falou com você, responda a Ele. Ah, vou pedir confirmação. Não, vou esperar o ano que vem. Não, daqui 5 anos. Não, Deus chamou hoje. É hoje, seja rápido. Responda rapidamente. Depois que ele vê a capa sobre ele, ele para os bois e sai correndo atrás de Elias. Por quê? Porque Eliseu quer responder a Deus de forma rápida. Quantos de nós muitas vezes atrasamos os propósitos de Deus, atrasamos os projetos de Deus, atrasamos os planos de Deus, atrasamos o dom de Deus que foi dado na nossa vida. Você já ouviu falar, ou você até já falou, que a vida é curta? Se a vida é curta, não temos tempo a perder. Precisamos ser rápidos, responder o chamado de Deus urgentemente. Você está esperando o quê? Para dar lado para Deus te usar? Está esperando o quê? Esperando casar, abrir emprego, ganhar dinheiro? O quê? Não espere, responda a Deus rapidamente. Você precisa ser veloz para que você não perca tempo na bela obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Seja rápido. Não pode deixar os teus sentimentos te parar. Não pode deixar as mágoas do teu coração te parar. Não pode deixar os seus traumas de infância te parar. Não pode deixar a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro te parar. Não pode deixar o excesso de saúde ou um tempo de doença te parar. Não, você tem que ser rápido. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me põe na brecha e seja veloz. Eu me lembro quando me converti em novembro de 98. 2 meses depois, janeiro de 99, já encontrei a igreja que eu queria congregar. 3, 4 meses depois, achei a mulher que eu queria casar. 6, 7 meses depois que eu me converti, já batizei nas águas. O irmão Zé já colocou para abrir culto, já aprendi a cantar os 3 hinos da harpa, já fazia oração, já pregava. Já comecei a desenvolver meu ministério. Eu lembro até hoje que uma irmã foi usada por Deus para falar comigo. Falou: meu servo, a obra que eu tenho contigo é rápida. 7 anos depois de convertido, eu me tornei pastor dessa igreja e assumi essa igreja com 27 anos de idade. Larguei o mundo, larguei as baladas, larguei as orgias, larguei a minha vida mundana, larguei toda a porcaria de vida que eu vivia e santifiquei a minha vida, porque tem que responder rápido o que Deus tem comigo. E eu quero ir até o fim da minha vida e não estou com pressa de morrer, não. Quero ir longamente servindo a esse Deus que tem me feito mais do que vencedor por aquele que me amou, Cristo Jesus. Seja rápido em responder o que Deus está chamando você para fazer. Não pode demorar. Tem pessoas que estão atrasando o ministério, está atrasando o seu chamado, e sempre tem um porquê. Por causa de mim, por causa do outro, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Esquece o porquê. Joga esse porquê no lixo e abraça o que Deus tem para a sua vida. Aprenda a ser rápido no que Deus quer fazer com você. Hoje nós vemos as dificuldades que as pessoas têm de batizar. Elas entregam a vida de, eu não estou sentindo, eu estou sentindo. Que se dane o sentimento, sentindo ou não sentindo, esse é o caminho. Eu tenho que enfiar a cara, depois Deus conserta os meus sentimentos. Eu preciso ser rápido em respondê-lo. Rápido. Não posso perder tempo. Precisamos ser rápidos. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa me chamou aqui no hospital para orar por uma senhora. Pastor, deve vir aqui agora? Eu falei, agora. Então estou indo aí agora. Coloquei as mãos da moça. Pá, orei. Acabei de orar. Deu uns 10 minutos, a pessoa entrou em óbito. O vô do Éder, um senhor aqui no hospital também. Fiquei sabendo que ele estava internado, corri lá no hospital. Pus a mão sobre ele e falei, posso entrar? Lá na urgência, não deixa ninguém entrar. Mas o médico deixou entrar, falei, deixa eu entrar, fazer uma oração por ele. Acabei de fazer, ele já começou a tremer. Terminei a oração, já entrou em óbito. Tem que ser rápido. Às vezes uma alma depende da sua oração. Quanto mais você atrasa o seu chamado, almas sofrem por causa da tua negligência. Pessoas sofrem por causa da tua negligência. Houve uma história de uma mulher uma certa vez. Eu acho que é uma história real. Acho que não sei se foi no Peru, no Chile que isso aconteceu, ou na Bolívia. E os anos se passaram. E um profeta andando pelas ruas daquela cidade bateu palma na casa dela. E a mulher falou, pois não, bom dia. E o cara, ei, minha serva,
Quantas almas foi para o inferno por causa da tua negligência? Pelo chamado que eu tinha na tua vida e você não cumpriu e nem me obedeceu. O teu tempo encerrou. O profeta foi embora na parte da tarde e a mulher infartou e morreu. A sua vida está passando. E fica aí atrás de carro, fica aí atrás de casa, fica aí correndo atrás de faculdade. Deve correr sim. Fica aí correndo atrás de algumas coisas aí, de coisas supérfluas, banais. Não é que você não deve correr, mas tudo isso deve ser secundário na tua vida. Entenda o que Deus tem para a tua vida. Eu nunca me esqueço do testemunho do R.R. Soares. O R.R. Soares, ele falou que ele estava cursando medicina. E acho que no segundo ou terceiro ano de medicina, o Espírito Santo falou com ele: larga a medicina e vai pregar minha palavra, porque você vai curar mais pessoas com o meu poder do que como médico. Ele trancou. Gente, é louco trancar uma faculdade de medicina? E ele obedeceu. E o que é o Ministério da Graça hoje? Ah, pastor, não gosto dele. Se você não gosta dele, o problema é seu. Mas está lá o que aconteceu com ele. Também vi um testemunho do Dr. Ray. Dr. Ray, acho que é isso, né? É só por um R, Ray. Ele falando para o Danilo Gentili, se não me falha a memória. E ele falou que ele se arrepende muito, porque ele sabia que Deus tinha colocado no coração dele um chamado missionário. E ele então foi cursar uma outra linha. Hoje é um médico esteticista, né? Renomado mundialmente. Mas ele falou nessa entrevista que ele conquistou tudo o que ele queria, mas que existe um buraco no coração dele que não preenchia. E ele sabe que é porque ele desobedeceu a Deus num chamado específico que Deus tinha com ele. Não é que você não deve ir atrás da tua vida secular. O apóstolo Paulo era missionário e fazia tendas. Você não precisa ser intensamente vocacionado 100%. De vez em quando eu tento montar um negócio. Às vezes meu irmão me chama, quer montar uma empresa, quer montar um negócio. E quando eu vou orar a Deus, Deus fala não. Esse dia atrás eu tentei voltar a treinar karatê. Karatê não é de Deus? Não, é de Deus. Tranquilo. Eu até gosto. Eu fui voltar, falei, vou voltar. E o Espírito Santo falou, não te chamei para isso. Falei, Deus, vou fazer um cardio, perder 1.500 calorias num treino, vou emagrecer. Mas Deus não quer que eu apanhe de ninguém, nem bata em ninguém. Porque quando eu me converti, o Espírito Santo falou, joga todos os seus troféus fora. Tinha troféu, medalha, kimono, protetor bucal, protetor manual, né, tudo. Tive que dar, joguei tudo fora, nem sei onde foi parar mais. Eu poderia falar, não, vou guardar numa estante, deixa aqui no canto. O Espírito Santo falou, eu quero que você jogue fora. Eu joguei tudo fora. Uns 15, 18 troféus, mais umas 35, 40 medalhas. Tive que eliminar tudo. Deus queria fazer uma limpeza total e geral na minha vida. E eu precisava ser rápido. E o meu medo de montar vários negócios não é um medo de dar errado, é um medo de dar certo. Porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço. E se dá certo, eu começo a deslocar meu coração para outros pontos que Deus não tem para mim. Então o chamado é uma coisa séria. O chamado é algo importante. Você precisa entender que quando Deus te escolhe, você precisa responder rapidamente. E no meio da sua resposta rápida, Deus já tem tudo pronto para você. Dentro da obediência, já tem vida financeira em ordem, já tem casamento em ordem, já tem toda a tua casa, tua moradia, teu carro, tua vida social, com quem você vai se divertir, quem vai ser seu leque de amizades. Deus já tem tudo pronto. Ele vai dizer em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo, você quer ter vida social? Busca a minha presença. Daqui a pouco ele coloca amigos que você tem vida social. Deus, eu quero dinheiro, busca a minha presença. E eu coloco você num ambiente que você ganha dinheiro. Deus, eu quero ter isso na minha vida. Não tem problema, busca a minha presença que eu harmonizo isso na tua vida. Mas Deus quer se manter no topo da minha alma, sempre. Então, sobre o seu chamado deve ser o carro-chefe da sua vida. O seu chamado deve ser o carro-chefe da sua vida. Então, quando Deus fala com você, faça como Eliseu, corra atrás de Elias, rápido, responda rápido. Tem pessoas atrasadas aqui ministerialmente. Vou repetir, tem pessoas atrasadas aqui espiritualmente, atrasadas ministerialmente, atrasadas vocacionalmente, porque você perdeu a velocidade de responder o que Deus tem com a sua vida.
Eliseu respondeu rápido, veloz. Ele não queria mais perder tempo. Eu não sei se era a raiva do serviço. Não sei se ele carregava caminhão de melancia, cortava cana, e tanta raiva do serviço, ele respondeu rápido. Diz a Bíblia que ele correu. Então seja rápido. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: seja rápido no que Deus tem para a sua vida. Terceira resposta do texto, versículo 21. O que ele fez? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, imolou com os seus aparelhos dos bois, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se dispôs e seguia a Elias e o servia. Irmãos, o que ele faz? Ele pega os bois, que era dele, ele pega a canga, que era os pedaços de madeira, ele mata os bois, e com as madeiras ele prepara o fogo, e joga a carne, o boi, em cima do fogo, e começa a pôr fogo no boi. Conforme aquilo vai assando, irmãos, 2 boi dá um churrasco para muita gente. Eu acho que ele parou a cidade. Eu, quando eu casei, hoje é tudo buffet, né? Na época era bife, hoje é buffet, né? Quando eu casei, acho que nós compramos um boi, né? Meio boi, não lembro. Comprava esse boi. Vou comprar boi. E aí picava ali, dava na mão do churrasqueiro, pagava o churrasqueiro, ele ia fazendo a carneada, ia soltando. Primeiro você soltava a batatinha no molho, né? Soltava a tubaína para estufar a barriga dos irmãos, né? E mesmo assim a turma voava na carne. Não estufava a barriga. Barriga de crente não estufa. Estufa, mas quando estufa vai abrindo, né? Dá uma olhada na barriga do irmão aí. Tem alguns que tem até quintal, né, na barriga. E taca a tubaína, e taca a batata no molho, e solta a maionese, e enrola com a carne um pouco. E é negar com bandeja. E naquela época não tinha ninguém servindo, não. Você ia com a bandeja, não passava por cima assim. Dá licença aí. Não, os mais baixinhos iam por baixo, assim, enfiava a mão, pegava o espeto e via. Era assim os casamentos da época. E ele vai então fazer uma festa. Terceira coisa, você deve aprender sobre o seu chamado. Você precisa comemorar o fato de você ser escolhido. Você precisa se alegrar. Eu já vi irmãos falar: Deus me chamou para aquilo, tá? Pelo amor de Deus. Por que Deus foi me dar esse dom? Eu não queria esse dom. Eu queria outro dom, queria um dom mais chique. Esse dom, que dom pesado. No meio pentecostal tem muito isso. Esse dom é fácil, né? Engolir fogo, e gosto de fogo. Dragão agora. Quem engole fogo e gospe fogo é o anticristo, lá no livro do Apocalipse. O dragão de 7 chifres, 10 cabeças. Não. Eliseu comemorou. Ele parou: para tudo, vou fazer um churrasco, todo mundo aqui. E 2 bois inteiros foi assado, e carne para todo mundo. E Elias comendo lá também, e todo mundo comeu. Ou seja, terceira lição do texto: primeira, você é escolhido. Segundo, responda rápido. Terceiro, comemore o fato de Deus te escolher. Se alegre porque você serve um Deus verdadeiro. Se alegre porque você é escolhido para cantar, para pregar, para dizimar, para ofertar, para sustentar a obra, para visitar pessoas, para ser um diácono, para ser um cooperador, para participar da dança, missão infantil, berçário, adolescentes, júbile, homens, mulheres, departamentos, tesoureiros, secretário. Comemore, fique feliz pelo fato de Deus escolher você. Aleluia. Tem que ir naquela igreja de novo. Fique em casa. Pastor, enche o saco, tem que ficar dando dízimo. Guarda o teu dinheiro, enche o tanto no carro, vai comer pizza, toma o que você quiser, não dê para a igreja. Ovelhas ou membros não são clientes. Isso aqui não é um comércio em que a gente fica lutando para tirar a gente da outra igreja, trazer para cá. Não, aqui nós temos que ser a maior. Quem disse que vocês são clientes dessa igreja? Vocês são partes do corpo de Cristo dessa igreja. E tudo isso aqui é responsabilidade de cada um de vocês cuidar. E isso deve ser motivo de alegria. Comemore.
Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Tudo que eu faço para Deus, eu faço de forma agradável, de forma feliz. Eu gosto de pregar aqui, eu gosto de ministrar louvor, eu gosto de vir nesse lugar, eu gosto de vocês. Eu gosto de você, Tobias. Gosto muito de você, viu? O Vitor, estou melhorando, mas estou gostando de você, viu, Vitor? O Murilo está por aí? O Espírito Santo me deu graça para gostar de você, Mu. O Espírito Santo faz a gente fazer aquilo que humanamente você não conseguiria fazer. É poder do céu que te alinha. Então você precisa comemorar o fato de você ser escolhido. Só de você entregar a vida a Cristo, pronto, se alegre, porque você é escolhido. Jesus disse para os discípulos no livro de João: não fosseis vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vá e deis frutos. Eu escolhi cada um de vocês. Deve ter umas 120, 130 pessoas aqui. Cada um de vocês é escolhido por Deus, e vocês precisam se alegrar pelo fato de ser escolhido por Deus. Não tem ninguém de escanteio, ninguém aqui está na lata do lixo, ninguém aqui Deus amassou e está jogando fora. Cada um de vocês é escolhido por Deus, e você precisa comemorar isso. Você já fez um churrasco por aceitar Jesus? Já fez churrasco por um monte de coisa. Hoje faz aniversário. Hoje as mulheres estão inventando mesversário, né? Que é aniversário mensal. Daqui a pouco vai ter diaversário, né? Todo. Eu não sei se é para gastar ou para comemorar mesmo. No primeiro momento eu falei, não precisa de tudo isso. Mas no segundo eu entendi pelo Espírito, está certo, tem que comemorar as coisas boas que Deus faz. Você devia fazer um churrasco de aniversário de fé. Esse ano faz 20 anos que eu sirvo a Deus. Esse ano faz 25 anos que eu sirvo a Deus. Esse ano é meu primeiro ano de vida. Vai para churrascaria, vai, chama eu também, né? Vai fazer as coisas, vai comemorar, se alegrar. Comemore o fato de você ser escolhido por Deus. Eliseu matou os bois, fez um churrasco e se alegrou com os seus irmãos, pelo fato de Deus ter selecionado ele para uma obra maravilhosa. Você é escolhido por Deus para uma obra maravilhosa. Olhe para o irmão que está do lado e diga para ele: irmão, comemore o fato de você ser escolhido. Quarta resposta do texto que eu preciso compreender sobre o meu chamado. Por que ele matou os bois e queimou as madeiras, que era a canga que levava o boi? O que ele está fazendo? Ele está dizendo: agora que Deus me escolheu, nunca mais eu volto para a velha vida. Então, para não ter perigo de eu voltar atrás, eu vou matar os bois, vou destruir minha canga, porque se eu sentir vontade de voltar atrás, não tem mais nada lá atrás que me serve, porque eu queimei tudo. Entende? Então, quarta lição do texto, o que eu preciso compreender sobre o meu chamado? Eu devo eliminar o meu passado. Esquece aquelas piriguetes que você saiu lá no passado. Esquece aquelas namoradinhas do passado. Aqueles crush, querida, que você usou no passado. Esquece aquelas festas do passado. Esquece aquela vida de malignidade do passado. Esquece. Aquilo não é mais para você. Deus te escolheu para viver algo daqui para frente, daqui para trás. Eu queimei, eu matei, eu eliminei, para não ter perigo. Porque conforme você vai andando na vida cristã, você fala: poxa, né, eu bem que eu podia voltar a fazer karatê, bem que eu podia voltar e ir pro rodeio. Pastor, é pecado ir pro rodeio? Eu acho que não. Só que no pecado, no rodeio há um ambiente para pecar. Pastor, é pecado ir na balada? Eu acho que não. Só que na balada tem um ambiente que vai te levar a pecar. Pastor, é pecado estar no boteco? Não, não é pecado você estar no boteco, né? Mas o ambiente do lugar pode te levar a pecar, e você pode estar envolvido em roda de escarnecedores. Entende? Elimine o teu passado. Queime o boi. Queime as cangas.
Não deixe mais brecha para voltar lá atrás. Você acha que o coração às vezes não grita por saudades? Aquela época eu ganhava dinheiro. Aquela época eu fazia aquilo. Aquela época que parece até que as coisas davam certo. Não. Eliseu, o garoto que estava na linha de sucessão para ser herdeiro de um poderoso patrimônio de fazenda, abriu mão por causa do dedo de Deus apontado sobre ele. Elimina o passado. Você precisa parar de ter saudade do passado. A única saudade que eu tenho do passado é quando minha mãe fazia aqueles bolinhos de chuva. Às vezes bate aquelas vontades de ouvir aquelas músicas do passado, né? Tears for Fears, Dire Straits, Bob Dylan, que tinha pacto com o demônio, e Silas Osborne, Twisted Sister, que fazia seus shows mastigando rato e fazia os seus rituais de satanismo no meio do show. Kiss, os caras com bota desse tamanho assim, ó, né? E todo pintado, com a língua de fora. De vez em quando ainda puxa alguns filmes do Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Mad Max, Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4. Temos que tomar cuidado com o passado. Não brinque com o teu passado. O teu passado era o andamento de destruição para a sua vida. O teu passado era o ambiente que estava te levando para o inferno. O teu passado era o ambiente que estava te levando para o inferno. Mate o passado. Queime o teu passado. E comece a viver daqui para frente as coisas novas que Deus tem para a tua vida. Eliseu queimou os bois, queimou a canga, fez churrasco, porque ele está dizendo: nunca mais eu volto nessa fazenda para arar terra. Nunca mais. Então, elimine o teu passado. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga isso para ela: elimine o seu passado. Quinta resposta. Final do versículo 21 vai dizer que ele então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eliseu, quando foi escolhido, não foi escolhido já, pronto, eu sou o poderoso do Espírito Santo. Não, não. É escolhido por Deus, vai aprender a servir. Elias, pelo menos, preparou Eliseu de 7 a 12 anos para o ministério. Eu vou repetir. Eliseu ficou entre 7 e 12 anos sendo preparado por Elias. E o que ele fazia? Servia. O texto vai dizer que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Elias sujava a mão com alguma coisa. Ô Eliseu, eu queria limpar as mãos. Ele falou: pois não, meu senhor. Ele pegava um cântaro de água, inclinava, conforme a água caía, Elias ia lavando as mãos. Pronto, vamos almoçar agora. Era a função dele. Sabe o que isso indica? Isso indica humildade. Quando você é chamado por Deus, não é motivo de orgulho, é motivo de humildade. Seja humilde com o teu chamado. Não estou dizendo para você ser besta com o seu chamado. Estou dizendo para você ser humilde com o seu chamado. A humildade é a base de um ministério de sucesso. Vou repetir. A humildade é a base de um ministério de sucesso. O livro de Tiago vai dizer que Deus abate os soberbos, mas dá graça para os humildes. O soberbo ele bate. Sabe aquela mosca que fica voando em volta do seu prato? Ou aqueles besouros na época de verão, e você fica, pau, você bate no bicho, o bicho fica velho, pá, no chão. É aquele que Deus faz com um jeito orgulhoso. E o humilde Deus pega com carinho, e ele vai levantando. E ele vai levantando. Quanto mais Deus levanta o humilde, mais longe do diabo tocar nele, ele fica. Eu vou repetir. Quanto mais Deus levanta o humilde, mais longe o diabo fica de tocar na vida dele. Eliseu está começando a servir Elias. Ele é humilde. E na humildade ele está construindo o seu ministério. Para você construir a sua vida cristã, você precisa ser humilde.
Dê carona para as pessoas de vez em quando. Quando você vê lá no grupo da igreja alguém pedindo oração, você para uns 5, 10 minutos, ore por aquela pessoa. Tem alguém, seja gentil com as pessoas. Aprenda a servir as pessoas. É claro que você não vai ficar carregando as pessoas do colo também, porque você não é burro de carga. Mas de vez em quando, aquilo que você puder, faça para trazer leveza à vida do outro. Servir. Humildade. Cara, vai tocar esse violão, não. Eu queria um violão de 15 mil reais. Seja humilde. Não dá ainda. Faz o melhor com aquilo que você tem. Então, humildade é a base de um sucesso ministerial. Eliseu começou servindo. Quem é escolhido começa a servir. Ei, pastor, o quê? Deus falou que você é pastor. Ah, vai ser pastor. O que eu tenho que fazer? Buchinha, detergente, baldinho. Tem 2 banheiros ali divididos em 4 partes. Fique à vontade. Isso não é a vida pastoral, mas isso é o treinamento da humildade no caráter para ser um poderoso pastor lá na frente. Poderoso pastor fala de pastor amado por Deus. É poderoso de humildade. Qualquer função sua, seja humilde. É advogado? Seja um advogado humilde. Empresário? Seja um empresário humilde. Empreendedor, comerciante? Seja um empreendedor, comerciante humilde. Pastor, eu sou desempregado. Seja um desempregado humilde. Eu sou médico, seja humilde. Eu sou dono não sei do que. Seja um dono de qualquer coisa, humilde. A humildade vai fazer Deus fazer graça sobre você. Graça são os favores. Deus faz favor para os humildes. Essa aqui está a resposta. Olhe para o irmão e diga para ele: seja humilde. É só para brincar com ele. Eu sei que você é. Agora eu quero virar, já terminando, vai ser rápido. Tem ali mais 11 minutos. Você vai virar aí umas 6, 7 páginas da tua Bíblia. Nós temos o capítulo 2 de 2 Reis. Eu estou continuando essas respostas. Eu não vou ler, porque senão vai estender muito tempo. E eu quero dar aqui as 9 respostas que eu quero dar. Vou até correr um pouco mais, para a gente acabar no horário. 2 Reis capítulo 2, verso do 1 ao 8. Já se passou aí de 7 a 12 anos. E Eliseu, 7 anos ou 12 anos, lavar a mão de Elias, lavar a mão de Elias. Meu Deus, será que eu fui escolhido só para lavar a mão de Elias? Não. Sabe quando você pega o esguicho, você põe o esguicho aqui, você fica tentando lavar a mão, segurando o esguicho aqui? Não. Ele segurava o esguicho ali para lavar a mão. Agora, depois de 12 anos, eles estão num lugar chamado Gilgal. Capítulo 2, verso 1 em diante. Em Gilgal, Deus vai falar com Elias: Elias, eu vou te tomar num redemoinho. Prepara Eliseu, porque eu vou levá-lo para mim. Elias vai chamar Eliseu para conversar. Eliseu, eu vou descer para Betel. E você vai comigo? Vamos partir de Gilgal para Betel. Talvez Elias fez uma proposta para Eliseu: Eliseu, quer ficar em Gilgal? E Eliseu: não, eu não quero ficar em Gilgal. Gilgal não é o meu lugar. Mas do versículo 1 ao 8 tem 3 coisas que acontecem com Elias. O verso 4, verso 6, 2 grupos de profetas vão até Eliseu, e diz para assim: viu, Eliseu, é melhor você ficar aqui com a gente, porque você sabe, né? Deus vai tomar Elias de você. Sabe o que esses caras estão dizendo? Eliseu, essa forma de você puxar saco do profeta aí, acabou, viu? Vai tirar de você. Você não vai ficar puxando saco de profeta, não. É melhor você ficar aqui com a gente. Você é igual a nós mesmo. O que Eliseu responde? Versículo 4, parte final, né?
Desculpa, gente. Versículo 4. Elias diz para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Jericó, porque eu vou descer para o Jordão. O que Eliseu responde? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Não vou te deixar. E aí vem os profetas e fala para ele, versículo 5: viu, você sabe que o Senhor vai tomar hoje o Elias de você. E o que ele responde? Final do versículo 5: respondeu ele: também eu sei, eu estou sabendo. Calai-vos. Na versão jeffersoniana, cala a boca, não toca nesse assunto. Não é para falar sobre isso. Eu não gosto que falem sobre isso. Ah, mas eu sei que ele vai ser tomado de mim, mas não quero. Não é para falar sobre isso. Calai-vos. E aí, no versículo 3, a mesma coisa em Betel. O grupo de Betel chegou para ele e falou: viu, é melhor você ficar aqui com a gente. Você sabe, né? Que Deus vai tomar seu Senhor de você. Você vai acabar esse puxa-saquismo seu aí. Só você que deitar água na mão de Elias, né? E Eliseu responde o quê? Eu sei, eu estou sabendo, já falou comigo primeiro lá em Gilgal. Fica quieto, cala a boca. O que está acontecendo com Eliseu? Esses dois grupos de profetas, tanto os de Betel quanto os de Jericó, estão afrontando Eliseu. Porque a sede de Eliseu é maior do que dos profetas que moravam em Gilgal, em Jericó, em Betel e no Jordão. Então Eliseu tem sede. Ele era colado com Elias. E a sede dele por Deus desenvolve uma inveja no coração dos profetas. Ou seja, quando você começar a colocar os seus pés para caminhar no teu chamado, pessoas vão te afrontar, pessoas vão te cutucar, pessoas vão aí só debaixo de você. Sabe aquelas palavrinhas envenenadas que tenta desmotivar você, que tenta, ou seja, no desenvolvimento do teu chamado, você precisa lidar com as afrontas. Eu já contei uma vez que teve uma mulher, quando eu assumi essa igreja, em 2006. Em 2007, uma moça foi embora daqui, ela e sua filha. E ela falou: pastor, eu queria sua bênção, eu quero ir embora daqui. Eu falei: por quê? Porque eu acho que você é muito moleque para cuidar da minha alma. Desse jeito. Eu falei: não, tudo bem, né? Só que não doeu no coração. Não sei se eu estava anestesiado pensando em outra coisa. E eu orei por ela, abençoei. Falei: não, está abençoado, tal. Se não der certo quando você vai, pode voltar aqui, vou cuidar de você, a gente continua, tal. E eu era menino mesmo. Eu acho que ela tinha toda a razão. 5, 6 anos depois, ela me procurou de novo, falou que queria te pedir perdão. Eu falei: por quê? Eu não lembrava. Lembra aquela vez que eu saí daí? Eu falei: então, eu falei para você que você era moleque, né? Eu falei: mas acho que eu era mesmo. Eu ajudei ela, para não constrangê-la. Ele falou: sim, mas eu não devia ter falado aquilo. Eu falei aquilo com ranço, com raiva. Eu falei: não, esquece aquilo, está perdoado. Você está perdoada, né? Então, se é por mim, você está perdoado, fique à vontade, tá? Hoje ela está em outra igreja, mas é uma amiga querida, né, muito especial, né? Temos amizade muito pura e está tudo bem. Mas acontecem as afrontas. Pode chegar um dia de você começar a cantar aqui em cima e alguém aí embaixo falar: lá, quer se mostrar, tá? Ué, o que Jesus disse? Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador, ou seja, lugar alto. Alguém acende lâmpada para pôr no chão? Claro, hoje as LEDs, né? Ilumina de baixo para cima. Mas não, lâmpada é para pôr em lugar alto. Quando Deus chama uma pessoa, é para destacá-la. Então, se vier vontade de falar de alguém que está tentando fazer alguma coisa para Deus, dobre a tua língua, porque se o Senhor chamou ela, é Deus que é responsável por aquilo que Deus tem na vida dela, e você deve orar por ela, para que ela seja bem sucedida no seu chamado e no seu dom. Você é responsável para empurrá-la, e deve cooperar com ela, para que ela tenha uma vida bem sucedida no ministério e no chamado que ela tem. Então Eliseu está sendo afrontado pelos profetas. Você sabe, né? Deus vai tirar o seu mestre de você, né? Vai acabar esse negócio, só você e ele, tá? Essa panelinha aí, você e ele. E Eliseu fala: eu sei, ele já falou comigo. Cala a boca, não é para tocar nesse assunto. Eu estou um pouco preocupado com isso mesmo. Então as afrontas, no chamado que Deus tem para você, você vai ter que aprender a lidar com as afrontas. Se eu fosse parar de pregar por causa de alguns dias que eu preguei mal, eu sei que vocês gostam da minha ministração,
Mas talvez sempre tem uns acidentes de percurso. Em vez de mandar Zaqueu descer, manda Ezequias descer da árvore. Às vezes tenta expulsar demônio no nome de Jesus, mas de vez em quando sai o nome de Genésio. Genésio! Não, não é Jesus. Aí você lembra, escapa. O livro de Tiago vai dizer que aquele que não tropeça no falar é perfeito varão. Todo mundo tropeça. Não, pastor, eu dirijo muito bem. Sim, mas de vez em quando você fecha alguém para a rua. Você não freia seco? O nego faz assim com a cabeça dentro do carro. Acontece. Não, eu digito muito bem. A Adriana, gente, já viu a pastora Adriana digitando? É. Assim, ó. Eu nunca vi. Parece que tá. E eu tento fazer igual. Eu no celular o A, C. Não, é o C cedilha que eu quero. Não, não tem C cedilha. Não tem. Por isso que eu mando áudio. Manda áudio. Eu mando áudio, é melhor. E ela, sim, pastor, pois é. Tá, deixa que eu vou ver isso para você. Digita poderosamente. Mas de vez em quando ela tem que fazer algumas correções ortográficas. Porque erra na vírgula, um ponto, alguma coisa, tem que ter algumas correções. Por mais perfeito que você seja. Então, isso acontece. Então você vai ter que aprender a lidar com as afrontas do chamado de Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga isso para ela. Você vai ter que aprender a lidar com as afrontas do teu chamado. Sétima resposta que você deve compreender sobre o seu chamado. Versículo 2, versículo 4 e versículo 6. Elias está dizendo para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou para Betel. E aí Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Versículo 4, Eliseu, fica em Jericó. Fala, tão certo como vive a tua alma, não te deixarei. Eliseu, fica desculpa aqui, Jericó. Fica em Jericó, fica em Betel, ou fica no Jericó, Betel ou Gilgal. Fica, não te deixarei. O que isso mostra pra gente, irmãos? Que sobre o seu chamado você precisa ser persistente. Tem que ser teimoso. Tem gente que é teimoso e não servir a Deus, ou teimoso de birrento. Você tem que ser teimoso, continue sendo teimoso, mas seja teimoso em servir e seguir a Deus. Tem que ser teimoso, persistente. Elias está tentando cuidar de Eliseu. Eliseu, fica aqui em Gilgal, não te deixarei. Viu, fica aqui em Betel, não te deixarei. Viu, fica aqui em Jericó, não te deixarei. Não vou te deixar. Então tá bom, fazer o quê? Ele está sendo persistente. Se você não for persistente, o seu ministério vai parar. Se você não for persistente, o músico para de tocar, o pregador para de pregar, o diácono para de diaconar, o dizimista para de dizimar, o ofertante para de ofertar, o missionário para de missionar. Se você não for persistente, a obra de Deus para. Se você não for persistente, você vai deixar de seguir ao Senhor por preguiça de orar, por preguiça de ler a Bíblia, por preguiça de santificar. Porque um lugar como esse, não é todo dia que você entra num lugar como esse: estou muito feliz por estar aqui. Tem dia que você entra aqui sem vontade de vir, mas se você não for persistente, o teu projeto para, a tua vida espiritual para. Tem que ser persistente. Eu gosto de ir para academia, vou 5 dias por semana. 4 você vai na raiva. 1 você vai, mais ou menos. Mas vai. Persistência. Eu nunca vi pagar para pegar peso. Encher laje ninguém quer. Quem já encheu laje aí dá glória a Deus. Se não for persistente, você não vai conseguir manter o seu ministério em andamento. Você vai parar. Então olha para a pessoa que está do lado e diga para ela: seja persistente. Mais 2 respostas, eu termino por ser veloz agora. Versículo 10. Elias está dizendo: viu, Deus vai me tirar de você. Pede o que você quer, e eu te darei antes que eu seja arrebatado de você. O que ele vai responder? Versículo 9: eu quero a porção dobrada do seu espírito. A palavra espírito aí está com letra minúscula. Não é a porção dobrada do Espírito Santo.
É porção dobrada do espírito de Elias, da estrutura emocional de Elias. Elias, eu quero ser melhor do que você por dentro. É isso que ele está dizendo. Elias, eu não quero ter depressão e ficar na caverna como você ficou. Eu não quero fazer somente 7 milagres. Eu quero a porção dobrada. A história vai dizer que Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 14 milagres. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias responde: dura coisa pediste. Eu não sei se ele falou dura coisa pediste porque aquilo machucou Elias. Você está falando que eu sou fraco, é? Estava me cutucando, né? Dura coisa pediste. Ou se ele falou porque era muito difícil uma construção espiritual no interior. Você pediu algo difícil, mas vai ser feito, mas tem um preço. Se me vires sendo tomado de ti, assim te fará. Qual é o preço? Vai ter que ficar olhando para mim. Se Deus me tirar de perto de você e você não me enxergar saindo perto de você, não vai se cumprir na sua vida o que você deseja. Então o que você deseja tem um preço. O que você deseja, existe um preço que você deve pagar. O preço para Eliseu é ficar olhando para Elias. Eu acho que Eliseu começou a caminhar assim agora. Então, né, Elias? Para não tirar o olho do cara. Ele não ficava assim olhando para o chão, né? Então, né, Elias? Daqui a pouco sumiu. Cadê? Não, ele ficava olhando, Elias? Pois é. E caminhando, com o olho focado em Eliseu, em Elias. Então, oitava resposta sobre o seu chamado. Uma coisa que você tem que compreender do seu chamado: você vai ter que pagar o preço de tudo aquilo que você deseja da parte de Deus. Quando eu queria ficar assalariado por essa igreja, em 2012, eu tinha um depósito de materiais de construção. Rendia muito bem, obrigado. Dava 25 mil limpinho, todo mês. Eu e meus 2 irmãos tocávamos no depósito. Já era pastor de vocês aqui. E eu fiz uma campanha de 21 dias trancado na igreja, orando a Deus. E aquilo estava me incomodando, eu senti o Espírito Santo me chamando. E eu fiz uma campanha e falei: Deus. Com 19 dias de oração. Eu orando, gritando, 6:30 da manhã, dentro do outro salão ali atrás do hospital: Deus, eu estou te esperando. Deus, eu estou te esperando. Deus, eu estou te esperando. O Espírito Santo encheu meu coração e falou: eu estou te esperando. E eu comecei a chorar. Completei 21 dias. Chamei a liderança da igreja, o Over estava junto. Eu falei: gente, eu preciso de tanto para viver. E eu preciso ficar assalariado pela igreja. E a Adriana ficou doida. Falou: pastor, a igreja não arrecada isso. Eu falei: eu não posso tomar decisão por aquilo que a igreja arrecada. Eu tenho que tomar decisão por aquilo que Deus falou. Eu não preciso andar pela arrecadação, eu tenho que andar pela fé. E eu organizei minhas contas. Saquei assustada. Falei pro meu irmão: você é louco na cabeça, vai passar fome. E aí, aquilo, você é burro, você é isso. Ele xingou assim, xingou. E eu falei pro meu irmão mais velho, eu falei: sabe de uma coisa? Quando o pai morreu, você tentou ser o meu pai, e eu sei disso, sou grato por você por isso. Só que enquanto eu não sair debaixo da tua saia, eu não vou aprender a ser homem nessa vida. Eu preciso parar de depender de você. Foi isso que eu falei para ele. E ele calou a boca. Ele falou: tá bom. Eu falei: se eu passar fome, você vai me dar uma cesta básica todo mês. E vai me emprestar dinheiro, porque você é meu irmão. Cutuquei. Tomei a decisão. Quando eu tomei a decisão, foi o preço que Deus falou: solta o que você tem, que eu cuido de você. E eu falei: Deus, cuida primeiro, que depois eu solto. E Deus solta primeiro, que depois eu cuido. Eu falei: não, pode confiar em mim que eu cumpro. Eu não sei se o senhor cumpre. Eu cumpro. O senhor cumpre? O senhor é um Deus de palavra? Eu sou um homem de palavra. E aquela discussão com Deus. E graças a Deus sempre ele vence. Solta que eu cuido de você. Soltei. E agora? Fiquei assim em casa. Acordei 9 da manhã. Uma sensação de vagabundice. Acostumado a acordar 5:30, 6 da manhã. E já ir para o depósito, carregar caminhão na pá, areia, cimento, né? Fazer entrega, dirigir caminhão. E era basculante, queixo duro ainda, para ajudar. E daqui a pouco tomei a decisão. Primeiro mês, a igreja deu meio salário. Segundo mês, a igreja dobrou a arrecadação. E dobrou o número de membros. Terceiro mês, a igreja triplicou a arrecadação. Triplicou o número de membros. A igreja estabilizou e conseguiu dar o meu salário. E desde 2012
Nunca essa igreja atrasou meu salário. Nunca, nunca, nunca. E a minha esposa teve um marido melhor, 3% mais calmo. Entende, gente? Há um preço a ser pago. Precisa pagar o preço. As coisas de Deus, a salvação é de graça. O galardão tem preço. Pague o preço. Olhe para a pessoa que está do lado e diga para ela: pague o preço, irmão, do teu chamado. E última resposta para a gente orar. Deus tomou Elias. Eliseu viu. E ele começou a subir ao céu em forma de redemoinho, em forma de espiral. Carros e cavaleiros de Israel, meu Senhor! Carros e cavaleiros de Elias! Daqui a pouco ele fica sozinho. A capa de Elias está no chão. Ele pega a capa, põe nas costas e ele vai andando. Lá no Rio Jordão. E no Rio Jordão, 50 profetas estão do outro lado de lá. Elias sumiu. Deus tomou ele. E agora? Eliseu está voltando sozinho. Daqui a pouco a turma está vendo ele de longe. E aí, Eliseu, como é que você vai passar o rio? Você sabe nadar? Não tem ponte? Eliseu pegou a capa de Elias, dobrou. Sabe quando você torce roupa para estender? Hoje tem centrífuga, né? As queridas. Antigamente tinha que dobrar, né? Olhou para o céu. Aonde está o Deus de Elias? E bateu com a capa. Pau! No Rio Jordão. Quando a capa toca no Jordão, o Jordão abre. Elias passa a pé enxuto no Jordão, do outro lado de lá. Aleluia. E versículo 15. Os profetas que estavam do outro lado de lá falam: o espírito que estava em Elias repousou sobre Eliseu. Eliseu agora é o profeta maior da nossa nação. Nona e última resposta. Uma coisa que você deve compreender no seu chamado é que você vai ser reconhecido por aquilo que Deus te chamou para fazer. Custou para mim acostumar as pessoas me chamarem de pastor. Dá até vergonha. Pastor. Não, chama de Gu. Já? Não, filho Bolinha. Tá bom demais. E você vai tentando acostumar com aquilo. E aí depois aquilo vai ficando natural. Vai ficando natural. Vai ficando natural. E daqui a pouco a sua vocação entrelaça com você. E aquilo se funde, se tornando uma coisa só. Eu e a minha vocação somos uma coisa só. Deus te escolheu e vai te fazer reconhecido por aquilo. Você vai ser reconhecido na tua casa como um homem de Deus. Você vai ser reconhecido na tua casa como uma mulher de Deus. Vai ser reconhecido na tua casa como um filho de Deus ou um pai de Deus. Não é que você é pai de Deus, um pai na presença de Deus. Você vai ser reconhecido naquela empresa. Você vai ser reconhecido naquele comércio. Você vai ser reconhecido naquela igreja ou nesta igreja. Você vai ser reconhecido naquela faculdade, naquele shopping, naquela praia. Deus vai usar a capa de alguém que vai transferir algo para você e vai selar você com a imagem vocacional que o Senhor tem para a sua vida. Eliseu conduziu seu ministério por 50 anos. Fez 14 milagres. E o 14º, o milagre 14º, o milagre de número 14, ele estava morto. A Bíblia diz que já tinha enterrado Eliseu, que morreu com 85, 90 anos de idade. A cova dele ficou aberta. E numa batalha entre dois exércitos, pegaram os corpos de um cara e jogaram dentro da cova de Eliseu. Quando o corpo dele toca nos ossos de Eliseu, o homem ressuscita. Foi o milagre número 14. Até depois de morto, esse homem tinha unção
nos seus ossos. Porque a unção de Deus sobre a tua vida, ela é eterna. Você morre, a tua unção transcende. Você finaliza a vida física, a tua unção vai para a eternidade. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos orar. O profeta Eliseu profetizou por um período de 6 reis. Nos dias de Acabe, nos dias de Acasias, nos dias de Jeorão, nos dias de Jeú, nos dias de Jeoacás e nos dias de Joás, que viu a sua morte. 6 reis se curvaram para esse profeta. Homens de nome grande se curvaram diante de Eliseu. Você não sabe o que te espera no seu chamado. Só que você precisa saber que você é escolhido. Seja rápido, comemore, elimine o teu passado, seja humilde, aprenda a lidar com as afrontas, seja persistente, pague o preço e receba reconhecimento no teu chamado. 9 coisas você deve guardar para você, em nome de Jesus. Amém, amados?